Você acredita que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje? Que Ele pode aparecer na sua vida no momento mais escuro, quando você já perdeu toda a esperança? Eu não acreditava. Até que aconteceu comigo. E o que vou contar para vocês mudou não apenas minha vida, mas tocou o coração de uma cidade inteira. Se você está passando por dificuldades, se perdeu a fé, se sente que não há mais saída, esta história é para você. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 52 anos e há mais de 30 anos rodo pelas estradas do Brasil. Nasci e me criei em Cajamar, interior de São Paulo, numa família simples onde meu pai também era caminhoneiro. Desde pequeno, o cheiro de diesel e o ronco dos motores faziam parte da minha vida. Quando completei 18 anos, não hesitei. Queria seguir os passos do velho. Queria ser dono da minha própria vida, ser livre nas estradas. Durante esses anos todos, conheci cada quilômetro da rota entre São Paulo e Bahia. A BR-116, que muitos chamam de Via Dutra até o Rio, e depois a BR-101 subindo para o Nordeste, eram como a sala da minha casa. Eu sabia onde tinha cada buraco, cada radar, cada posto que servia o melhor café. As estradas me deram sustento, me deram propósito, me deram uma família. Há 15 anos me casei com Maria, uma mulher de coração gigante que conheci numa parada em Feira de Santana. Ela trabalhava numa lanchonete na beira da estrada e sempre me recebia com aquele sorriso que iluminava qualquer dia ruim. Não demorou para eu perceber que queria passar o resto da vida ao lado dela. Nos casamos numa cerimônia simples, na igrejinha do bairro onde ela morava, e ela veio morar comigo em Cajamar. 2 anos depois nasceu nosso filho Lucas, mas Deus tinha outros planos para nossa família. Lucas nasceu com paralisia cerebral, uma condição que exigia cuidados especiais, fisioterapias constantes e medicamentos caros. Maria deixou o emprego para cuidar dele em tempo integral, e eu me tornei o único sustento da casa. Não vou mentir, foram anos difíceis, mas aquele menino trouxe um amor para a nossa vida que eu não sabia que existia. Cada sorriso dele, cada pequeno progresso, valia qualquer sacrifício. Para conseguir pagar os tratamentos do Lucas, trabalhei feito um condenado. Fazia as rotas mais longas, carregava qualquer tipo de carga, dormia na boleia para economizar hotel. Em 2018, finalmente consegui comprar meu próprio caminhão, uma Scania R440 2015, azul metalizado, que era o meu orgulho. Não era nova, mas estava bem conservada. Chamei ela de guerreira porque, assim como nossa família, ela precisava batalhar todos os dias. A guerreira se tornou mais que um veículo de trabalho. Era minha parceira, minha companheira de estrada. Eu cuidava dela como se fosse um membro da família. Manutenção em dia, limpeza impecável, sempre checando cada detalhe antes de pegar a estrada. Maria até brincava que eu dava mais atenção para o caminhão do que para ela. Mas ela entendia. Aquela Scania representava nossa independência, nossa dignidade, o futuro do nosso Lucas. As coisas estavam melhorando. Lucas tinha começado a responder melhor aos tratamentos. Maria tinha voltado a sorrir mais. E eu estava conseguindo fazer uma poupança pequena, mas constante. Chegava em casa toda sexta-feira à noite, cansado, mas feliz. Via meu filho dormindo no berço especial, beijava minha esposa e sabia que valia a pena cada quilômetro rodado. Se você tem família, se já lutou para construir algo na vida, sabe o quanto cada conquista é suada. Cada real no bolso representa horas de estrada, dias longe de casa, noites dormindo na cabine. Mas quando você ama, quando tem um propósito, qualquer sacrifício faz sentido. Se está passando por dificuldades agora, tenha fé. Deus sabe de cada lágrima sua. A manhã de 15 de março de 2024 começou como qualquer outra. Levantei às 4h30, tomei o café que Maria sempre deixava pronto no térmico, dei um beijo no Lucas que dormia profundamente e parti para mais uma viagem. Destino: Salvador. Carga: produtos de limpeza para uma rede de supermercados. Era uma rota que eu fazia pelo menos 2 vezes por mês. Conhecia cada curva, cada subida. A guerreira estava impecável. Na véspera, eu mesmo tinha feito a revisão completa. Óleo,
Freios, pneus, sistema elétrico. Tudo perfeito. O tanque estava cheio, os documentos em ordem, a carga bem amarrada. Saí de Cajamar confiante, como sempre. Nunca imaginei que aquela seria a última vez que dirigiria minha companheira azul. A primeira parte da viagem transcorreu normalmente. Passei por São Paulo ainda no escuro, peguei a Fernão Dias em direção ao Rio de Janeiro. O trânsito estava fluindo bem para um dia de semana, e eu estava no meu ritmo habitual. Velocidade controlada, atenção redobrada, respeitando todos os limites. Depois de tantos anos na estrada, você desenvolve uma espécie de sexto sentido. Sabe quando algo não está certo. Sente quando precisa ter mais cuidado. Mas naquela manhã, tudo parecia perfeito. O sol estava nascendo, iluminando as montanhas da Mantiqueira, e eu seguia cantarolando umas músicas sertanejas no rádio. Pensei no Lucas, que dali a pouco estaria acordando para mais um dia de fisioterapia. Pensei na Maria, que provavelmente estava preparando o almoço especial dele. Pensei em como em 2 dias estaria de volta em casa com eles. Por volta das 11h da manhã, estava descendo uma ladeira na altura de Lorena quando senti algo estranho. O pedal do freio ficou meio mole, como se tivesse perdido pressão. Bombeei algumas vezes tentando recuperar a firmeza, mas percebi que o sistema estava falhando. Meu coração disparou. Em uma descida como aquela, com um caminhão carregado, perder os freios era uma situação de vida ou morte. Tentei usar o freio motor, reduzindo as marchas para fazer o próprio motor segurar o veículo. Funcionou por alguns segundos, mas a guerreira estava pesada demais e a descida era íngreme. A velocidade aumentava progressivamente e eu sabia que precisava agir rápido. À frente, uma curva fechada para a esquerda. Se eu não conseguisse frear a tempo, sairia da pista. Naqueles segundos eternos, minha vida inteira passou pela cabeça. Vi o rosto do Lucas sorrindo para mim na última vez que o vi. Vi a Maria me abraçando na porta de casa. Vi todos os planos que tínhamos para o futuro. E numa oração desesperada clamei: Senhor, me ajuda. Não posso deixar minha família. Tentei usar o freio de emergência, mas já era tarde. A guerreira não obedecia mais. Saí da pista na curva, atravessei o acostamento em alta velocidade e despensei num barranco de uns 15 metros. O mundo virou de cabeça para baixo. O barulho do ferro amassando, do vidro quebrando, da carga se espalhando, foi ensurdecedor. E depois, silêncio. Quando acordei, estava de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança, sangrando. A cabine estava completamente destruída. Conseguia mexer braços e pernas, o que já era um milagre, mas sentia dores em todo o corpo. O cheiro de combustível tomava conta do ambiente. E eu sabia que precisava sair dali rapidamente, antes que algo pior acontecesse. Com muito esforço, consegui me soltar do cinto e rastejar para fora da cabine pelos destroços do para-brisa. Cada movimento era uma agonia, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Consegui me afastar alguns metros do caminhão antes de desmaiar novamente. As próximas horas foram confusas. Lembro de vozes, de sirenes, de pessoas gritando. Alguém disse que foi um milagre eu ter sobrevivido. Outro comentou que nunca tinha visto alguém sair vivo de um acidente tão feio. Fui levado para o Hospital Regional de Taubaté, onde passei 3 dias internado. As lesões não foram tão graves quanto poderiam ter sido. Algumas costelas quebradas, cortes no rosto e braços, muitas contusões. Mas a verdadeira dor estava no coração. A guerreira era perda total. 15 anos de trabalho, toda a minha economia, meu sustento. Tudo tinha virado sucata no fundo daquele barranco. Quando a realidade caiu sobre mim, chorei como não chorava desde criança. Como ia sustentar minha família? Como ia pagar os remédios do Lucas? Como ia explicar para a Maria que perdemos tudo? O seguro do caminhão tinha vencido há 2 semanas e eu estava esperando o dinheiro da viagem para renová-lo. Uma irresponsabilidade que custou caro. Durante os dias no hospital, recebi visitas de alguns colegas caminhoneiros, todos solidários, todos se oferecendo para ajudar no que fosse possível.
mas eu sabia que cada um tinha suas próprias dificuldades. A profissão não estava fácil para ninguém. Combustível caro, fretes baixos, muita concorrência. Maria veio me buscar no hospital. Tentou ser forte, mas vi o desespero nos olhos dela. Já tínhamos gastado as poucas economias com passagem e hospedagem. Em casa, Lucas me recebeu com aquele sorriso puro que só as crianças especiais têm. Ele não entendia a gravidade da situação. E, de certa forma, isso me consolava. Para ele, o importante era que o papai tinha voltado. Mas a realidade era cruel. Sem o caminhão, eu não tinha como trabalhar. Tentei alguns fretes como agregado, mas as oportunidades eram poucas e mal pagas. Os remédios do Lucas não podiam parar. A fisioterapia era essencial para seu desenvolvimento, e as contas de casa não paravam de chegar. Em 2 semanas já estávamos atrasados com o aluguel. Maria tentou voltar a trabalhar, mas não conseguia deixar Lucas sozinho. Pedimos ajuda para alguns parentes, mas todos tinham suas próprias dificuldades. A sensação era de estar afundando numa areia movediça. Quanto mais me debatia, mais afundava. Uma noite, sentado na varanda de casa, olhando para a garagem vazia onde ficava a guerreira, questionei tudo. Questionei Deus, questionei minha fé, questionei se valia a pena continuar lutando. Era o momento mais escuro da minha vida. Sentia como se tivesse falhado como marido, como pai, como homem. Foi nesse momento de desespero total que algo extraordinário começou a acontecer. Algo que mudaria não apenas minha história, mas tocaria o coração de centenas de pessoas. Porque, às vezes, quando achamos que chegamos ao fim da linha, é exatamente onde Deus quer nos encontrar. Se você está passando pela sua hora mais escura agora, não desista. Às vezes, Deus permite que passemos pelo vale para nos preparar para algo maior. Fique comigo até o final desta história, porque o que aconteceu depois me ensinou que os milagres ainda existem e que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Acordava todas as manhãs com aquela sensação de vazio no peito, como se uma parte de mim tivesse ficado no fundo daquele barranco junto com a guerreira. Maria tentava me animar, mas eu via o medo nos olhos dela. O medo de não conseguirmos mais pagar os remédios do Lucas, o medo de perdermos nossa casa, o medo de um futuro incerto. Lucas, com sua inocência, continuava me recebendo com sorrisos todas as manhãs. Ele não entendia por que o papai não saía mais para trabalhar, porque eu ficava sentado na varanda olhando para o vazio. Quando ele me estendia os bracinhos pedindo colo, eu sentia o coração se despedaçar. Como ia sustentar aquela criança especial? Como ia dar a ele tudo o que precisava? 2 semanas depois do acidente, recebemos o primeiro aviso de despejo. O proprietário da casa, seu Antônio, foi compreensivo. Conhecia nossa situação, sabia do Lucas, mas ele também tinha suas contas para pagar. Nos deu mais 15 dias para nos organizarmos. 15 dias que pareciam 15 minutos. Foi quando Maria sugeriu algo que me cortou o coração. Roberto, e se a gente procurar um lar para o Lucas, só temporariamente, até a gente se reorganizar? Olhei para ela sem acreditar no que estava ouvindo. Colocar nosso filho numa instituição? Separar nossa família? Jamais. Gritei mais alto do que deveria. Jamais vamos abandonar nosso menino. Naquela noite, depois que todos dormiram, saí para caminhar pelas ruas de Cajamar. Estava revoltado com tudo, com Deus, com a vida, comigo mesmo. Como tinha sido tão irresponsável de andar sem seguro? Como não tinha previsto que algo assim poderia acontecer? Caminhei até a igreja onde me casei com Maria, mas não entrei. Não tinha coragem de encarar Deus naquele momento. No dia seguinte, resolvi ir até o ferro velho onde tinham levado os destroços da guerreira. Precisava ver com meus próprios olhos, talvez aceitar de uma vez por todas, que aquele capítulo tinha se encerrado. O que vi me deixou ainda mais destruído. Minha parceira azul estava irreconhecível. Cabine amassada, motor destruído, carroceria retorcida. Era impossível salvar qualquer coisa. Poxa, Roberto, sinto muito, cara, disse Zé do Ferro Velho, um conhecido de longa data.
Nunca vi ninguém sair vivo de um acidente desses. Você realmente nasceu de novo. Ele me ofereceu uns trocados pelas peças que ainda prestavam, mas era tão pouco que mal daria para pagar o transporte de volta para casa. Foi na volta desse ferro velho que algo estranho aconteceu. Estava na parada de ônibus, com o coração pesado e a cabeça baixa, quando um homem se sentou ao meu lado. Não o vi chegar, mas de repente ele estava lá. Usava um macacão azul de mecânico, tinha as mãos calejadas de quem trabalha com ferro e uma expressão serena no rosto. "Dia difícil?" perguntou ele, sem me olhar diretamente. "O pior da minha vida", respondi, ainda olhando para o chão. "Às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa", disse ele com uma voz calma, quase sussurrando. Olhei para ele pela primeira vez. Era um homem jovem, uns 35 anos talvez, cabelos escuros, olhos claros que pareciam enxergar além da superfície. Tinha uma paz no rosto que contrastava com toda a agitação que eu sentia por dentro. "Fácil falar quando não é com você", respondi, talvez com mais amargura do que deveria. Ele sorriu, não um sorriso de deboche, mas de compreensão. "Eu sei o que é perder tudo, amigo. Sei o que é olhar para a família e se sentir um fracasso, mas também sei que sempre há uma saída, mesmo quando não conseguimos enxergá-la." Algo na forma como ele falou me tocou. Não era um discurso pronto, não era alguém tentando me vender esperança barata. Era como se ele realmente soubesse do que estava falando. "Você trabalha com caminhão?" perguntei, notando o macacão. "Trabalho com todo tipo de veículo, mas minha especialidade mesmo é consertar o que parece não ter mais jeito", disse ele, e pela primeira vez me olhou nos olhos. Havia algo naquele olhar que me tranquilizou de uma forma inexplicável. O ônibus chegou naquele momento. Quando me levantei para entrar, ele me chamou: "Roberto." Eu me virei, surpreso. Não lembrava de ter dito meu nome para ele. Ele estendeu a mão com um cartão pequeno, branco, sem nenhum logotipo ou endereço. Apenas um nome escrito à mão com uma letra caprichada: Jesus. "Se precisar de mim, eu apareço", disse ele simplesmente. Entrei no ônibus meio confuso. Quando me sentei e olhei pela janela, ele não estava mais lá. Olhei o cartão nas minhas mãos. Que tipo de mecânico se chama Jesus e não deixa telefone nem endereço? Guardei o cartão na carteira e tentei esquecer o encontro estranho. Em casa, Maria notou que eu estava diferente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Contei sobre o homem na parada, sobre o cartão. Ela ouviu em silêncio, depois disse: "Às vezes Deus manda pessoas no nosso caminho quando mais precisamos. Pode ser que esse homem tenha sido enviado para te dar esperança." Maria sempre foi mais religiosa que eu. Enquanto eu questionava Deus nos momentos difíceis, ela se agarrava ainda mais na fé. Naquela noite, ela insistiu para rezarmos juntos. Fazia tempo que não orávamos em família. Pegamos o Lucas no colo e fizemos uma oração simples, pedindo sabedoria, proteção e um caminho para sair daquela situação. Durante a oração, senti algo diferente. Uma paz que não vinha de lugar nenhum, como se uma mão invisível estivesse tocando o meu ombro dizendo que tudo ia ficar bem. Lucas, que normalmente ficava agitado, permaneceu calmo e quieto durante toda a oração, como se ele também sentisse algo especial naquele momento. Nos dias seguintes, tentei me ocupar procurando trabalho. Fui em várias transportadoras, ofereci meus serviços como motorista agregado, mas as oportunidades eram poucas e mal remuneradas. O mercado estava difícil e eu não tinha mais a garantia de um veículo próprio. Era só mais um desempregado numa fila enorme de pessoas precisando de uma chance. Uma semana depois do encontro na parada, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira de manhã e eu tinha ido até o hospital onde fiquei internado para pegar alguns documentos do seguro-saúde. Estava na recepção esperando ser atendido, quando a mesma moça que tinha cuidado de mim durante a internação se aproximou. "Seu Roberto, que bom vê-lo recuperado. Tem um rapaz lá fora perguntando pelo senhor. Disse que é mecânico e que vocês se conheceram." Meu coração disparou. Seria o homem da parada? Saí para o estacionamento e lá estava ele, com o mesmo macacão azul,
parado ao lado do que parecia ser um caminhão coberto com uma lona grande. "Olá, Roberto", disse ele com aquele mesmo sorriso sereno. "Disse que ia aparecer se você precisasse." "Como você soube que eu estava aqui?", perguntei, ainda confuso. "Às vezes a gente simplesmente sabe das coisas", respondeu ele. "Venha, quero te mostrar uma coisa." Ele caminhou até a lona e começou a removê-la lentamente. Primeiro apareceu o para-choque cromado, depois a grade frontal, depois a cabine inteira. Era um Volvo FH 460, modelo 2023, branco perolizado, absolutamente impecável. Mais bonito que qualquer caminhão que eu já tinha visto na vida. Fiquei paralisado. "Que caminhão é esse?", perguntei com a voz embargada. "É seu", disse ele simplesmente. "Como assim, meu?", não entendi. Ele tirou do bolso um envelope com documentos. "Transferência, licenciamento, seguro total, tudo no seu nome. Está pronto para rodar." Minhas pernas tremeram. Olhei os documentos sem conseguir processar o que estava acontecendo. Ali estava meu nome, meu CPF, tudo em ordem. Um Volvo 0 quilômetro, que devia custar mais de R$500 mil registrado no meu nome. "Isso tem que ser um engano", falei, com lágrimas começando a formar nos olhos. "Eu não tenho como pagar isso. Você não me conhece, não faz sentido." Ele pôs a mão no meu ombro. "Roberto, há coisas na vida que não precisam fazer sentido para serem verdadeiras. Há pessoas que passam por você no momento certo para mudar sua história. Você tem uma família que precisa de você, tem um propósito que ainda não descobriu completamente. Mas quem é você? De onde saiu esse caminhão? Isso não existe. Gente, não dá presente desse tamanho para estranho." "Meu nome você já sabe", disse ele apontando para o cartão que eu ainda carregava na carteira. "E isso não é um presente, é uma ferramenta. Deus quer usar você para coisas maiores, Roberto. Esse caminhão não é só para seu sustento. É para você ajudar outros que estão passando pelo que você passou." Naquele momento, minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. 30 anos de estrada e nunca tinha visto nada igual. Caminhões do ano custavam fortunas que trabalhadores como eu só sonhavam. E ali estava um 0 quilômetro com meu nome nos documentos, oferecido por um homem que eu mal conhecia. "Não posso aceitar isso", disse, tentando devolver os papéis. "Pode e vai aceitar", disse ele com firmeza, mas sem perder a gentileza. "Sua família precisa. O Lucas precisa dos remédios e você tem um trabalho a fazer." Ele abriu a porta da cabine. O interior era luxuoso, com bancos de couro, ar-condicionado digital, GPS de última geração. Tinha até uma mini geladeira. Era como estar dentro de uma nave espacial comparado com a guerreira. "Suba", disse ele. "Sinta como é dirigir o futuro." Com as mãos tremendo, entrei na cabine. O cheiro de novo, os acabamentos perfeitos, a tecnologia toda. Quando liguei o motor, o ronco era suave, mas potente. Era como comparar um violino com um tambor. Tudo funcionava perfeitamente. "Agora você precisa ir para casa e abraçar sua família", disse ele quando desliguei o motor. "Amanhã você volta a trabalhar. Já tem uma carga te esperando. Os detalhes estão no GPS." Quando saí da cabine, ele estava guardando a lona numa caminhonete que eu não tinha visto chegar. Corri até ele. "Espera, como eu te encontro? Como vou te agradecer? Preciso pelo menos saber seu sobrenome, onde você trabalha." Ele parou, se virou e me olhou com aqueles olhos serenos. "Roberto, há encontros na vida que não são coincidência. Quando você precisar de mim novamente, eu apareço. Por enquanto, seu trabalho é cuidar da sua família e usar essa ferramenta para o bem." Entrou na caminhonete e partiu. Fiquei ali parado no estacionamento do hospital, olhando para o Volvo branco que agora era meu, tentando entender se aquilo era real ou se eu estava tendo uma alucinação. Peguei meu celular e liguei para Maria. "Amor, você não vai acreditar no que acabou de acontecer", disse com a voz ainda trêmula. "Roberto, você está bem? Você está chorando?" "Estou chorando de alegria, Maria. Deus mandou um anjo para nossa família. Estou vindo para casa com nosso novo caminhão." O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. "Como assim, novo caminhão?" "Um Volvo 2023, Maria, 0 quilômetro. Está no meu nome.
Está tudo certo. Deus fez um milagre. Ouvi ela chamar Lucas. Vem cá, meu filho. O papai está voltando para casa com uma surpresa. A viagem de volta para Cajamar foi surreal. Dirigia devagar, saboreando cada quilômetro, cada curva, cada mudança de marcha. O caminhão respondia como se fosse uma extensão do meu próprio corpo. Era tecnologia pura, mas ao mesmo tempo tinha uma alma, uma personalidade própria. Quando cheguei na nossa rua, parecia que o bairro inteiro tinha saído para ver. Um Volvo daqueles não passava despercebido em Cajamar. Maria estava na porta com Lucas no colo, ambos com expressões de incredulidade. Quando parei na frente de casa e saí da cabine, ela veio correndo ao meu encontro. Roberto, que caminhão é esse? Como conseguiu? Abracei ela e o Lucas com força, sentindo que nossa família estava completa novamente. Deus mandou um anjo, Maria. Um homem chamado Jesus me deu esse caminhão. Eu sei que parece loucura, mas aconteceu. Está aqui, é nosso. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Maria e eu ficamos na varanda olhando para o Volvo estacionado onde antes ficava a guerreira. Ela perguntou, Roberto, você realmente acredita que foi um milagre? Olhei para ela, depois para o caminhão, depois para a janela do quarto onde nosso filho dormia tranquilo. Maria, eu dirigi 30 anos sem nunca acreditar em milagres, mas depois do que aconteceu hoje não tenho mais dúvidas. Deus ainda faz milagres, e quando Ele decide abençoar uma família, não há força no mundo que possa impedir. Se você está passando pelo seu momento mais difícil agora, se perdeu a esperança, se acha que não há mais saída para seus problemas, eu quero que saiba. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Às vezes, Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte para nos preparar para algo muito maior. Não desista. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. E quando ele chegar, você vai entender que tudo valeu a pena. A primeira noite depois do milagre foi diferente de todas as outras. Não consegui dormir direito. Não por preocupação como nos últimos dias, mas por uma mistura de gratidão e responsabilidade que pesava no meu peito. Levantei várias vezes para ir até a janela e confirmar que o Volvo branco ainda estava lá, que aquilo não tinha sido um sonho. Na manhã seguinte, como Jesus tinha dito, encontrei no GPS uma carga já programada. Eletrônicos de São Paulo para Recife. Era uma carga valiosa, bem paga, exatamente o tipo de frete que eu precisava para recomeçar nossa vida. Quando liguei para a transportadora para confirmar, eles já tinham todos os meus dados, como se eu fosse um cliente antigo. Senhor Roberto, que bom que está disponível, disse a atendente. Temos uma indicação muito boa do senhor. Disseram que podemos confiar completamente. Fiquei intrigado. Quem poderia ter me indicado? Mas não questionei. Precisava trabalhar, e aquela oportunidade era perfeita. Despedi-me de Maria e Lucas com o coração cheio de esperança. Era a primeira vez em semanas que saía de casa com a sensação de que tudo ia dar certo. O Volvo ronronou suavemente quando liguei o motor, como se estivesse ansioso para rodar. Batizei-o de esperança, porque era exatamente isso que ele representava para nossa família. A viagem para São Paulo transcorreu sem problemas. O caminhão era uma máquina perfeita, cada sistema funcionando como se fosse novo, que de fato era. O consumo de combustível era impressionante, muito melhor que a guerreira. Em poucas horas, já estava carregando na transportadora. Foi na estrada, subindo a Fernão Dias em direção ao Nordeste, que algo me chamou a atenção. Na mesma região onde tinha sofrido o acidente, vi um caminhão parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Era um Scania antigo, similar à minha guerreira, com a cabine levantada e um homem debruçado sobre o motor. Meu primeiro impulso foi seguir viagem. Caminhão quebrado na estrada é coisa comum, e geralmente o motorista já tem assistência a caminho. Mas algo me fez parar. Talvez fosse lembrança do meu próprio acidente naquele lugar. Talvez fosse a voz da consciência. Estacionei no acostamento e caminhei até o outro veículo. Está precisando de ajuda, companheiro? Perguntei. O homem levantou a cabeça. Era um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, com expressão de cansaço e preocupação. Superaquecimento, disse ele. Bomba d'água deve ter queimado. Estou esperando o guincho há 2 horas.
Olhei para o motor. Era um problema sério, mas não impossível de resolver temporariamente. Tenho algumas ferramentas no meu caminhão. Vamos dar uma olhada? Durante a próxima hora, trabalhamos juntos tentando consertar o que era possível. Descobri que ele se chamava Ademir. Era de Feira de Santana e estava viajando com uma carga de frutas para São Paulo. Se perdesse aquela carga por causa da quebra, seria um prejuízo enorme para sua pequena transportadora familiar. Meu filho, disse ele, enquanto tentávamos uma solução improvisada. Você parou para me ajudar e nem me conhece. Hoje em dia isso é raro. A maioria passa direto. Semana passada eu estava numa situação parecida, respondi. Alguém me ajudou quando eu mais precisava. Agora é minha vez de ajudar. Conseguimos fazer um reparo temporário que permitiria ele chegar ao próximo posto com oficina. Antes de nos despedirmos, Ademir insistiu em me dar seu cartão. Se um dia precisar de alguma coisa em Feira de Santana, me procure. Tenho uma oficina lá. E obrigado de coração. Voltei para o Esperança com uma sensação estranha. Era como se ajudar aquele homem tivesse despertado algo dentro de mim. Uma satisfação diferente, mais profunda que o simples cumprimento de uma viagem. O resto da viagem até Recife transcorreu normalmente. Entreguei a carga no prazo, recebi o pagamento e já tinha outra carga de volta para São Paulo. Pela primeira vez em semanas, nossa situação financeira estava se estabilizando. Conseguiria pagar as contas atrasadas, comprar os remédios do Lucas e ainda sobrar um pouco. Mas no caminho de volta, outro episódio me marcou profundamente. Era madrugada. Eu estava passando por uma cidade pequena no interior da Bahia, quando vi uma cena que me fez parar imediatamente. Uma mulher jovem estava na beira da estrada, debaixo de uma chuva fina, com uma criança pequena no colo e 2 sacolas ao lado. Parei o caminhão e desci. Senhora, o que a senhora está fazendo aqui a essa hora? Ela me olhou com medo no início, mas depois vi que era desespero, não medo de mim. Estou tentando chegar ao hospital de Vitória da Conquista, disse ela com voz embargada. Meu filho está com febre alta há 2 dias e aqui na cidade não tem médico pediatra. Olhei para a criança. Era um menino de uns 3 anos, claramente doente, gemendo baixinho no colo da mãe. A situação me lembrou imediatamente do Lucas das vezes que tivemos que correr para o hospital com ele. Vitória da Conquista fica no meu caminho, disse sem hesitar. Vou levá-la. A mulher, que se chamava Rosângela, começou a chorar de alívio. Senhor, o senhor é um anjo. Já estou aqui há 3 horas tentando uma carona e ninguém para. Durante o trajeto de 2 horas até Vitória da Conquista, conversei com Rosângela. Ela era mãe solteira, trabalhava como diarista, e o menino, chamado Gabriel, tinha problemas respiratórios desde pequeno. A história dela poderia ser a de milhares de mães pelo Brasil afora, batalhadoras, guerreiras, fazendo o impossível pelos filhos. Levei ela direto ao hospital. Esperei ela ser atendida e só parti depois de saber que o menino estava bem. Antes de ir embora, deixei um dinheiro com ela para o táxi de volta. Como vou agradecer isso? Perguntou ela. Não precisa me agradecer. Um dia, quando puder, ajude outra pessoa que precise. Respondi. É assim que as coisas funcionam. Voltei para a estrada com o coração aquecido. Era a 2ª vez em poucos dias que parava para ajudar alguém. E a cada vez, a sensação era mais forte. Era como se o Esperança não fosse apenas um caminhão para ganhar dinheiro, mas uma ferramenta para algo maior. Quando cheguei em casa, contei para Maria sobre os episódios da viagem. Ela me escutou em silêncio, depois disse: Roberto, você não percebe, mas você está mudado. Não é só o caminhão novo, é você. Está mais leve, mais em paz. Ela tinha razão. Desde o encontro com Jesus e o recebimento do Esperança, algo havia mudado dentro de mim. Era como se tivesse encontrado um propósito que ia além do simples trabalho. Era como se finalmente tivesse entendido por que passei por toda aquela provação. Nas viagens seguintes, continuei encontrando situações onde podia ajudar. Um caminhoneiro com pane elétrica, uma família que tinha perdido tudo num incêndio, um senhor que precisava de transporte urgente para uma cirurgia.
A cada ajuda prestada, sentia que estava cumprindo algo maior que uma simples boa ação. Foi numa dessas ocasiões que decidi fotografar o Esperança e postar nas redes sociais dos caminhoneiros. Escrevi uma mensagem simples: Caminhão da Esperança. Se você está na estrada e precisa de ajuda, faça sinal. Eu não passo direto. A repercussão foi imediata e surpreendente. Em poucos dias, a postagem tinha centenas de compartilhamentos e comentários. Caminhoneiros de todo o Brasil começaram a contar suas próprias histórias de dificuldades na estrada, de vezes que precisaram de ajuda e não encontraram, de momentos em que ajudaram outros motoristas. Um comentário em particular me chamou a atenção. Cara, isso que você está fazendo é muito louco. Nunca vi ninguém sair de casa para trabalhar pensando em ajudar os outros. A maioria só pensa no próprio frete. Outros começaram a perguntar sobre minha história. Como consegui um Volvo novo? Quem patrocinava minha campanha solidária? Por que estava fazendo aquilo? Resolvi postar um vídeo contando minha história desde o acidente até o encontro com Jesus. A reação foi ainda mais intensa. Alguns acreditaram completamente, dizendo que também já tinham vivido milagres similares. Outros foram céticos, insinuando que eu estava inventando tudo para ganhar fama ou dinheiro. Mas a maioria ficou emocionada com a história e começou a compartilhar suas próprias experiências de fé. Foi quando recebi a primeira crítica pesada. Um comentário dizia: "Isso é tudo balela. Ninguém ganha caminhão de graça assim. Deve ser marketing de alguma concessionária. O cara está mentindo para ganhar seguidores." Outros começaram a questionar: cadê as notas fiscais? Cadê os documentos? Por que não mostra o nome completo do cara que deu o caminhão? As críticas me incomodaram mais do que eu esperava. Não pelo que diziam sobre mim, mas porque questionavam algo que eu sabia ser verdadeiro. Como provar um milagre para quem não quer acreditar? Como explicar o inexplicável? Maria percebeu minha inquietação. Roberto, você sabe a verdade. Nós sabemos o que aconteceu. Não deixe que a incredulidade dos outros abale sua fé. Mesmo assim, as críticas continuaram crescendo. Alguns criaram teorias conspiratórias, dizendo que eu era ator contratado por alguma empresa. Outros afirmavam que o caminhão era financiado e que eu estava enganando as pessoas. Chegaram até a questionar se Lucas realmente tinha paralisia cerebral ou se era tudo encenação. Essa última acusação me deixou revoltado. Postei um vídeo mostrando os laudos médicos do Lucas, suas consultas, seus remédios. Podem duvidar de mim, disse na gravação, mas não venham questionar a condição do meu filho. A situação estava fugindo do controle. O que tinha começado como um testemunho de fé estava virando um circo midiático. Pensei seriamente em deletar todas as postagens e voltar à minha vida normal de caminhoneiro. Foi nessa hora de crise que recebi uma mensagem privada de um número desconhecido. Roberto, a verdade não precisa ser provada para quem tem fé. Continue seu trabalho. As críticas vão passar, mas o bem que você está fazendo permanece. A mensagem não estava assinada, mas no fundo do meu coração eu sabia quem era. Era ele novamente, me dando força quando eu mais precisava. Decidi mudar de estratégia. Em vez de tentar convencer os céticos, focaria em quem precisava de ajuda. Criei um grupo no WhatsApp chamado Estrada da Esperança, onde caminhoneiros podiam pedir ajuda e outros podiam se oferecer para ajudar. A ideia cresceu rapidamente. Em uma semana, já eram mais de 200 participantes. Caminhoneiros relatando situações de dificuldade, outros se oferecendo para ajudar com reparos, combustível ou simplesmente uma palavra de apoio. Era uma rede de solidariedade que crescia organicamente. Um dos primeiros casos que marcou o grupo foi o de um motorista chamado João, de Goiânia, que teve o caminhão roubado com carga e tudo. Ele estava desesperado, devendo para o banco, sem perspectiva de trabalho. Em 24 horas, os membros do grupo organizaram uma vaquinha online que arrecadou dinheiro suficiente para ele dar entrada num caminhão usado. "Vocês salvaram minha família", escreveu João no grupo. "Achei que tinha perdido tudo, mas descobri que ainda há gente boa no mundo." Casos como esse se multiplicaram.
Motoristas ajudando outros com peças, combustível, indicações de frete, apoio psicológico. O grupo virou uma família virtual de pessoas unidas pelo asfalto e pela solidariedade. Mas nem tudo eram flores. Alguns aproveitadores tentaram se infiltrar no grupo inventando histórias falsas para conseguir dinheiro. Tive que criar regras, verificar relatos, moderar discussões. Era um trabalho extra que eu não esperava, mas que sentia ser necessário. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil mediando conflitos no grupo, sentei na varanda de casa olhando para o Esperança. Maria se aproximou com 2 cafés. Às vezes me pergunto se vale a pena toda essa exposição, disse a ela. Era mais simples quando eu só dirigia e ajudava quem encontrava na estrada. Roberto, ela respondeu, você ajudou centenas de pessoas nessas últimas semanas. O João conseguiu voltar a trabalhar. A Rosângela conseguiu tratamento para o Gabriel. O Ademir indicou você para vários fretes bons. Isso não vale alguns comentários maldosos? Ela tinha razão. Por causa das críticas, eu estava perdendo de vista o principal. As vidas que estavam sendo tocadas e transformadas. Pessoas que tinham perdido a esperança e a recuperaram. Famílias que foram salvas do desespero. Naquela noite, decidi que não deixaria mais as críticas me afetarem. Tinha uma missão a cumprir, um propósito que ia além da minha compreensão. Se Jesus me deu aquele caminhão para ajudar pessoas, era isso que eu faria, independente do que dissessem. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma emissora de TV de São Paulo. Queriam fazer uma reportagem sobre minha história e o movimento que estava crescendo na internet. Senhor Roberto, sua história está comovendo o Brasil inteiro. Gostaríamos de contar ela num programa especial. Olhei para Maria, que estava me observando da cozinha. Ela fez um gesto afirmativo com a cabeça. Era hora de levar nossa mensagem para um público ainda maior. Se você está acompanhando essa história até aqui, sabe que Deus, às vezes, usa as situações mais improváveis para cumprir seus propósitos. Às vezes, Ele permite que passemos por tribulações, não para nos destruir, mas para nos preparar para algo maior. Continue comigo, porque o que estava por vir ultrapassaria todas as minhas expectativas e tocaria o coração de uma nação inteira. A gravação do programa de TV foi uma experiência surreal. Nunca imaginei que estaria sentado num estúdio em São Paulo, contando minha história para milhões de pessoas. A apresentadora Márcia Santos era conhecida por programas que mexiam com a emoção do público, e ela soube conduzir a entrevista de forma que cada detalhe da minha história tocasse o coração de quem assistia. Roberto, quando você viu aquele Volvo pela primeira vez, o que passou pela sua cabeça? Perguntou ela. Márcia, eu pensei que estava ficando louco. Você trabalha há 30 anos comprando caminhão usado, fazendo financiamento que dura décadas, e de repente aparece alguém te dando um 0 quilômetro? Não existe isso no mundo real. Mas existe no mundo de Deus, ela completou com um sorriso. A repercussão do programa foi imediata e avassaladora. Em 24 horas, o grupo Estrada da Esperança saltou de 500 para mais de 5.000 membros. Meu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas, convites para eventos e, principalmente, pessoas contando suas próprias histórias de dificuldades. Mas o que mais me marcou foram as mensagens de outros caminhoneiros dizendo que também queriam ajudar. Roberto, eu dirigi-o há 20 anos e nunca parei para ajudar ninguém. Depois de ver sua história, quero fazer parte disso, escreveu um motorista de Curitiba. Em uma semana, tínhamos mais de 50 caminhoneiros espalhados pelo Brasil, se identificando como Estrada da Esperança. Cada um pintou um adesivo no seu caminhão com o símbolo que criamos. Uma estrada em formato de coração com as palavras "Não passo direto" embaixo. O primeiro grande teste da nossa rede aconteceu durante as enchentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A cidade estava isolada, famílias desabrigadas, e a Defesa Civil estava precisando de voluntários para levar suprimentos. Postei no grupo: "Quem pode ajudar Petrópolis?" A resposta foi imediata. 12 caminhoneiros se prontificaram a ir. Em 48 horas,
tínhamos organizado uma caravana com alimentos, roupas, medicamentos e materiais de construção doados por empresas que souberam da nossa iniciativa pelo programa de TV. Liderei a caravana pessoalmente. Ver aqueles caminhões, cada um com o adesivo da esperança, rodando em comboio pelas estradas do Rio de Janeiro, foi uma das visões mais emocionantes da minha vida. Não éramos mais apenas caminhoneiros fazendo frete, éramos uma força do bem em movimento. Em Petrópolis, trabalhamos 3 dias consecutivos, distribuímos alimentos, ajudamos na limpeza das casas, transportamos pessoas para abrigos temporários. Vi famílias que tinham perdido tudo abraçando nossos motoristas com lágrimas nos olhos. "Vocês são anjos", disse uma senhora idosa que tinha perdido a casa no deslizamento. "Apareceram aqui quando mais precisávamos." Um momento que me marcou profundamente foi quando encontrei uma criança, um menino de uns 8 anos, brincando sozinho nos escombros da sua antiga casa. Quando me viu parado olhando para ele, se aproximou. "Tio, você é do Caminhão da Esperança?" perguntou. "Sou sim, campeão, como você sabe. Minha mãe disse que vocês vieram aqui porque Jesus mandou, é verdade?" Olhei para aquele menino, sujo de lama, mas com os olhos brilhando de curiosidade e fé, e senti um aperto no peito. "É verdade sim, campeão. Jesus cuida de cada um de vocês." Ele sorriu e correu de volta para brincar. Naquele momento, entendi que nossa missão ia muito além de transportar coisas. Estávamos transportando esperança, fé, a certeza de que não estamos sozinhos neste mundo. A cobertura da mídia sobre nossa atuação em Petrópolis foi massiva. Jornais, revistas, programas de rádio, todos queriam entender melhor quem éramos e como funcionava a nossa rede. O movimento cresceu de forma exponencial. Foi quando recebi um convite que mudou tudo novamente. O prefeito de Cajamar, minha cidade natal, queria me encontrar para propor um projeto social. "Roberto, você virou uma inspiração nacional. Que tal aplicarmos essa energia aqui na nossa cidade também?" A proposta era criar um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade social. A prefeitura cederia o terreno e ajudaria com a documentação, mas o projeto seria tocado pela nossa rede de voluntários. Seria um lugar onde pessoas desempregadas poderiam aprender profissões, onde mães solteiras encontrariam apoio, onde famílias com crianças especiais receberiam orientação. Maria ficou entusiasmada com a ideia. "Roberto, você pode criar em Cajamar o que gostaria de ter encontrado quando o Lucas nasceu. Quantas famílias não passam pelo que passamos sem ter onde buscar ajuda?" Topei o desafio. Em 2 meses, com a ajuda de doações que chegavam de todo o Brasil, transformamos um galpão abandonado no centro de Cajamar num espaço acolhedor. Batizamos de Centro Esperança, e Lucas foi nosso primeiro usuário, participando das atividades de estímulo para crianças especiais. A inauguração foi emocionante. Mais de 500 pessoas compareceram, incluindo dezenas de caminhoneiros que vieram de outros estados. O prefeito fez um discurso, mas quem roubou a cena foi Lucas. Mesmo com suas limitações, ele estava radiante, interagindo com outras crianças, mostrando os brinquedos adaptados. "Papai, muitas crianças iguais a mim", disse ele com sua fala ainda difícil, mas cheia de alegria. Naquele momento, entendi completamente por que tudo aquilo estava acontecendo. Lucas não era apenas meu filho especial. Ele era o símbolo de que todos merecemos cuidado, amor e oportunidades, independente das nossas limitações. O Centro Esperança rapidamente se tornou referência na região. Atendíamos 200 famílias por mês, oferecendo desde cursos profissionalizantes até apoio psicológico. Maria assumiu a coordenação do setor infantil, realizando um sonho antigo de trabalhar com educação especial. Mas foi durante uma das minhas viagens de trabalho que aconteceu algo que mexeu profundamente comigo. Estava transportando equipamentos médicos para Fortaleza quando parei num posto na divisa entre Bahia e Pernambuco. Era madrugada. O posto estava quase vazio e fui direto para o banheiro. Quando estava saindo, ouvi uma conversa no balcão que me chamou a atenção. Um caminhoneiro mais velho estava discutindo com o frentista sobre um problema no cartão de débito.
Não conseguia pagar o combustível que tinha acabado de colocar. Moço, meu cartão está bloqueado, mas eu tenho o dinheiro em casa. Você pode anotar meus dados que amanhã eu venho pagar? O frentista, um rapaz jovem, estava claramente constrangido. Seu Antônio, o senhor sabe que eu queria ajudar, mas não posso. Se o dinheiro sumir, vou ter que pagar do meu bolso. O caminhoneiro, que devia ter uns 65 anos, estava visivelmente desesperado. Filho, eu dirijo há 40 anos. Nunca dei calote em ninguém. É só essa noite, amanhã cedo eu volto. Me aproximei dos dois. Com licença, qual é o problema? O frentista explicou a situação. Eram $500 de combustível. Não hesitei nem um segundo. Pode passar no meu cartão, disse. O caminhoneiro me olhou sem acreditar. Rapaz, você não me conhece, como vai confiar em mim? Seu Antônio, há pouco tempo eu estava numa situação pior que a sua. Alguém me ajudou quando eu mais precisava. Agora é minha vez de ajudar. Enquanto o frentista processava o pagamento, conversei com seu Antônio. Ele era de uma cidadezinha no interior de Sergipe, dirigia um caminhão 1418 antigo, sustentava 5 netos depois que o filho morreu num acidente de trabalho. Era a típica história de luta e resistência que encontramos nas estradas do Brasil. Meu filho, como vou te pagar isso? Perguntou ele. Não precisa me pagar. Só me promete uma coisa. Quando você puder, ajude outra pessoa que precise. É assim que o mundo fica melhor. Ele anotou meu nome e número do celular numa caderneta velha. Roberto Silva, murmurou. Vou anotar aqui para nunca esquecer. Só quando estava indo embora ele gritou. Pera aí! Você não é o Roberto do Caminhão da Esperança? O que passou na TV? Sorri e acenei confirmando. Vi ele ficar parado no posto, olhando para o Esperança se afastando, provavelmente tentando processar que tinha sido ajudado justamente por alguém que ele tinha visto na televisão. Esse episódio me fez refletir sobre como nossa história tinha se espalhado. Já não era possível andar pelas estradas sem ser reconhecido. Por um lado, isso abria portas para ajudar mais pessoas. Por outro, criava uma pressão constante de ser um exemplo o tempo todo. 3 meses depois, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era seu Antônio, o caminhoneiro que ajudei no posto. Roberto, meu filho, você se lembra de mim? Claro que lembro, seu Antônio. Como está? Rapaz, eu queria te contar uma coisa. Semana passada estava vindo de Recife quando vi uma família na beira da estrada. O carro tinha quebrado, tinha uma criança doente. Lembrei do que você me disse. Parei para ajudar. Levei eles para o hospital. Fiquei em silêncio, emocionado. Roberto, pela primeira vez em 40 anos de estrada, parei para ajudar alguém. E sabe o que aconteceu? Me senti tão bem que agora não consigo mais passar direto quando vejo alguém precisando. Você mudou minha vida, meu filho. Naquele momento, entendi que o milagre do Esperança não tinha sido apenas comigo. Era um milagre em cadeia, que se multiplicava a cada pessoa que decidia fazer o bem. Éramos uma família crescente de pessoas que tinham escolhido ser instrumentos de esperança. O movimento continuou crescendo. Chegamos a 800 caminhoneiros cadastrados, com representantes em todos os estados do Brasil. Criamos um aplicativo para facilitar a comunicação, estabelecemos parcerias com empresas que apoiavam nossa causa e até começamos a receber apoio internacional de redes similares em outros países. Mas nem tudo era festa. Com o crescimento vieram também os problemas. Alguns oportunistas tentaram usar nossa marca para benefício próprio. Houve casos de pessoas se passando por membros da Estrada da Esperança para conseguir doações. Tive que contratar um advogado para proteger nossa marca e nossa missão. Além disso, a pressão midiática às vezes era excessiva. Jornalistas queriam acompanhar cada viagem minha, cada ação social do grupo. Algumas vezes, sentia que estava perdendo a espontaneidade que tornava nosso trabalho tão especial. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, lidando com problemas administrativos do Centro Esperança, sentei no Esperança, estacionado em casa, e fiz uma pergunta silenciosa. Jesus, isso é realmente o que você quer de mim? Como sempre acontecia nos momentos de dúvida, recebi uma mensagem no celular de número desconhecido. Roberto, não se perca na grandeza do movimento.
Continue sendo o homem simples que para ajudar quem precisa. O resto é consequência. Era ele novamente. Mesmo depois de meses, Jesus continuava me orientando nos momentos cruciais. Essa mensagem me trouxe de volta ao essencial: ajudar pessoas, uma de cada vez, com humildade e amor. Decidi então fazer uma mudança importante. Passaria a administração do Centro Esperança para uma equipe de profissionais, mantendo apenas a supervisão geral. Maria assumiria completamente a coordenação pedagógica. Eu voltaria a focar no que sempre fiz melhor: rodar as estradas e ajudar quem encontrasse pelo caminho. Foi nessa época que recebi uma notícia que mudaria mais uma vez o rumo da nossa história. Um documentarista norte-americano que tinha ouvido falar do nosso movimento queria fazer um filme sobre nossa trajetória. Não um programa de TV, mas um documentário completo que seria exibido em festivais internacionais. Senhor Roberto, sua história transcende fronteiras culturais. É sobre fé, solidariedade, propósito. Queremos mostrar para o mundo que ainda existem pessoas fazendo a diferença. A proposta incluía acompanhar minha rotina por 3 meses, entrevistar pessoas que tinham sido ajudadas pela Estrada da Esperança e investigar mais profundamente a figura misteriosa de Jesus, o homem que mudou minha vida. Essa última parte me deixou ansioso e curioso ao mesmo tempo. Durante todos esses meses, desde aquele primeiro encontro na parada de ônibus, Jesus aparecia esporadicamente, sempre nos momentos certos, sempre com as palavras certas, mas nunca ficava tempo suficiente para uma conversa mais longa. Seria que o documentário finalmente me ajudaria a entender melhor quem era aquele homem? Seria que eu conseguiria encontrá-lo novamente para agradecer pessoalmente por tudo que ele tinha proporcionado à minha família? Aceitei participar do documentário, mas com uma condição: qualquer valor que fosse arrecadado deveria ser investido na expansão do nosso trabalho social. Não queria ganhar dinheiro com uma história que considerava sagrada. As filmagens começaram no mês seguinte, e desde o primeiro dia, senti que algo especial estava para acontecer. O diretor, um homem sensível chamado Michael, parecia genuinamente interessado em entender não apenas os fatos, mas o aspecto espiritual de toda a nossa jornada. Roberto, você tem certeza absoluta de que esse homem chamado Jesus realmente existe? Não pode ter sido uma alucinação causada pelo estresse pós-traumático do acidente? Era uma pergunta que eu esperava, mas que não diminuía minha certeza. Michael, eu sei distinguir realidade de fantasia. Aquele homem é real, as mensagens que recebo são reais, e os resultados de tudo isso estão aí para qualquer um ver. Mas no fundo do meu coração, uma parte de mim também queria respostas mais concretas. Quem era Jesus? De onde vinha? Por que escolheu ajudar especificamente a mim? E, principalmente, onde ele estava agora? Essas perguntas me acompanhavam todos os dias, e eu tinha a sensação de que em breve, muito em breve, eu teria as respostas que procurava. Porque quando Deus decide revelar seus mistérios, Ele o faz de forma perfeita e no tempo certo. Se você chegou até aqui nesta jornada comigo, prepare seu coração, porque o que está por vir vai mexer com tudo o que você pensa sobre coincidências, destino e propósito divino. Às vezes, a verdade é mais extraordinária do que qualquer história que possamos imaginar. As filmagens do documentário duraram 3 meses intensos. Michael e sua equipe me acompanharam por dezenas de viagens, registraram centenas de horas de conversas, entrevistaram mais de 50 pessoas que tinham sido tocadas pela Estrada da Esperança. Era impressionante ver, através dos olhos deles, o tamanho do movimento que tinha nascido de um simples ato de bondade. Mas foi na última semana de filmagem que aconteceu o que eu mais esperava e, ao mesmo tempo, mais temia. Michael tinha conseguido autorização para investigar mais profundamente a identidade do homem que mudou minha vida. Com a ajuda de um detetive particular, eles tinham vasculhado registros de mecânicos chamados Jesus na região, verificado câmeras de segurança do hospital, entrevistado funcionários que trabalhavam lá na época. Roberto, encontramos algo que você precisa saber.
disse Michael numa manhã, com uma expressão séria que não presagiava nada bom. Estávamos no Centro Esperança, onde ele estava gravando as últimas cenas do documentário. Maria estava comigo e percebi que ela também ficou tensa com o tom dele. "O que vocês descobriram?" perguntei, sentindo o coração acelerar. Michael abriu uma pasta com documentos e fotos. Encontramos registros de um mecânico chamado Jesus Oliveira Santos, que realmente trabalhava na região. Mas Roberto... Ele pausou, claramente relutante em continuar. "Mas o que, Michael?" "Ele morreu 3 anos antes do seu acidente. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Maria segurou minha mão com força. "Como assim morreu?" perguntei com a voz embargada. Michael mostrou uma foto. Era um homem jovem, cabelos escuros, olhos claros, usando um macacão azul de mecânico. Era exatamente ele. O mesmo rosto, o mesmo sorriso sereno, a mesma expressão de paz. Jesus Oliveira Santos, 34 anos, mecânico especializado em veículos pesados. Morreu num acidente de trabalho em 2021, tentando socorrer uma família numa estrada próxima daqui. O carro tinha capotado, estava pegando fogo e ele entrou para tirar as crianças de dentro. Conseguiu salvar todos, mas ficou preso nas ferragens quando o veículo explodiu. Minhas lágrimas começaram a cair involuntariamente. Maria estava chorando ao meu lado. Segundo os relatos, continuou Michael, Jesus era conhecido na região por sempre parar para ajudar quem precisava na estrada. Nunca passava direto quando via alguém em dificuldade. A família que ele salvou disse que ele falou exatamente isso antes de entrar no carro em chamas. "Não posso passar direto." O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu tentava processar a informação, mas minha mente se recusava a aceitar. "Michael, isso não faz sentido." Eu conversei com ele, toquei a mão dele, recebi o caminhão dele. "Como é possível?" "Roberto", disse ele suavemente, "eu sei que isso é difícil de aceitar, mas há algo mais." Ele mostrou outro documento. Era o registro de doação do Volvo. O doador estava identificado como Fundação Jesus Santos, uma organização criada pela família do mecânico morto para continuar seu trabalho de solidariedade nas estradas. A fundação é mantida por um empresário que foi salvo por Jesus numa pane de caminhão anos atrás. Quando soube da morte dele, decidiu honrar sua memória, ajudando outros caminhoneiros em dificuldade. Você foi um dos beneficiados. "Mas o homem que eu vi que conversou comigo", tentei argumentar. "Roberto", Maria interferiu com a voz doce mas firme. "E se for exatamente isso? E se Jesus realmente veio te ajudar?" Olhei para ela sem entender. "Amor, você sempre me disse que não acreditava em milagres. Mas depois do acidente, depois de tudo que aconteceu, você mudou completamente. Não só ganhou um caminhão, ganhou um propósito. E através de você, centenas de pessoas foram ajudadas." "Isso não é milagre?" Michael, que tinha acompanhado nossa conversa em silêncio, acrescentou. "Roberto, durante essas semanas filmando com você, entrevistei dezenas de pessoas. Todas dizem a mesma coisa. Você não é apenas um caminhoneiro que ajuda os outros. Você carrega algo especial, uma paz, uma luz que contagia quem está ao seu redor. Isso não veio do nada." Naquela noite, sozinho no Esperança estacionado em casa, refleti sobre tudo que tinha descoberto. Jesus Oliveira Santos tinha morrido fazendo exatamente o que me ensinou. Não passar direto quando alguém precisa de ajuda. E de alguma forma misteriosa, ele continuava inspirando outras pessoas a fazer o mesmo. Peguei o cartão original que ele havia me dado, ainda guardado na carteira. A letra manuscrita Jesus parecia brilhar sob a luz do painel. Não importava mais se tinha sido uma visão, uma alucinação ou um verdadeiro milagre. O que importava eram os frutos, minha família restaurada, centenas de pessoas ajudadas, uma rede de solidariedade que crescia todos os dias. Na manhã seguinte, decidi visitar o túmulo de Jesus Oliveira Santos. O cemitério ficava em Taubaté, não muito longe do hospital onde tudo começou. Era um jazigo simples com uma foto dele sorrindo e a inscrição: "Aqui jaz Jesus Oliveira Santos,
não passou direto. Ajoelhei-me diante da lápide e, pela primeira vez desde criança, orei de coração aberto. Jesus, se você está me ouvindo, obrigado. Obrigado por não ter passado direto na minha vida. Obrigado por me ensinar que ajudar os outros é a melhor forma de servir a Deus. Prometo continuar seu trabalho. Quando me levantei, senti uma paz indescritível. Não precisava mais de explicações racionais. Tinha experimentado algo maior que minha compreensão, e isso era suficiente. O documentário O Caminhão da Esperança foi lançado 6 meses depois e teve repercussão internacional. Ganhou prêmios em festivais na Europa e nos Estados Unidos, mas o que mais me orgulhou foi ver que ele inspirou movimentos similares em outros países. Caminhoneiros na Argentina criaram a Ruta de la Esperança. Nos Estados Unidos, nasceu o Highway Angels Expanded. Na Espanha, os Caminhoneiros Solidários. Nosso trabalho no Brasil continuou crescendo. A Estrada da Esperança chegou a 1.200 caminhoneiros voluntários. O Centro Esperança em Cajamar se tornou modelo para outros municípios. Abriram filiais em 5 cidades do interior de São Paulo, todas tocadas por voluntários da nossa rede. Lucas, agora com 12 anos, havia se desenvolvido muito além das expectativas médicas. Participava ativamente das atividades do centro, ajudando outras crianças com deficiência. Tinha se tornado uma espécie de mascote do movimento, sempre presente nos eventos, com seu sorriso contagiante. "Papai, o tio Jesus está orgulhoso da gente?" perguntou ele numa dessas ocasiões. "Tenho certeza que está, meu filho. Muito orgulhoso." Maria realizou seu sonho de trabalhar com educação especial e se tornou referência nacional no atendimento a famílias com crianças deficientes. Frequentemente, era convidada para dar palestras em outras cidades, sempre levando nossa mensagem de esperança e inclusão. Quanto a mim, continuei rodando as estradas do Brasil. O Esperança já tinha mais de 300 mil quilômetros rodados, todos eles a serviço de uma causa maior. Não era mais apenas um caminhoneiro transportando cargas. Era um semeador de esperança, um instrumento de transformação. Recentemente, 5 anos após aquele encontro que mudou minha vida, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era Esteban, um jovem venezuelano que eu tinha ajudado numa viagem ao norte. Ele estava atravessando o Brasil a pé, tentando chegar ao sul em busca de trabalho, quando o encontrei desidratado numa estrada no Ceará. "Senhor Roberto, eu consegui. Consegui emprego numa transportadora em Porto Alegre. Comprei um caminhão usado e agora sou motorista independente. E sabe o que fiz? Pintei, não passo direto na lateral do meu caminhão. Quero ajudar outros como o Senhor me ajudou." Histórias como essa chegavam toda semana. Pessoas que tinham sido tocadas pela nossa rede e que, por sua vez, tornavam-se multiplicadores de bondade. Era o milagre se perpetuando, crescendo, se espalhando como ondas num lago. Um dia, numa viagem de volta de Salvador, parei no mesmo posto onde conheci seu Antônio anos atrás. O frentista, agora mais velho, me reconheceu imediatamente. "Ô Roberto, que honra ter você aqui de novo." "Oi, meu amigo, como vão as coisas?" "Cara, depois que você ajudou o seu Antônio aqui, a história se espalhou. Agora, sempre que um caminhoneiro está com problema, alguém aparece para ajudar. Virou tradição aqui no posto. A gente chama de Espírito do Jesus." Sorri ao ouvir aquilo. O Espírito do Jesus. Era exatamente isso que estava acontecendo. O espírito de solidariedade que Jesus Oliveira Santos havia plantado continuava vivo, se multiplicando através de cada pessoa que decidia não passar direto. Naquela noite, estacionado num posto de Feira de Santana, cidade onde conheci Maria há tantos anos, refleti sobre toda a jornada, de um caminhoneiro desesperado que perdeu tudo a um instrumento de transformação social. De uma família em crise a uma família restaurada e próspera. De um homem que questionava Deus a um testemunho vivo de sua bondade. Peguei meu celular e gravei um vídeo que postei nas redes sociais da Estrada da Esperança. Amigos, há 5 anos eu achei que tinha perdido tudo. Meu caminhão, minha renda, minha esperança.
Mas descobri que às vezes Deus permite que percamos coisas materiais para ganharmos propósito espiritual. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele acidente não foi uma tragédia. Foi o início de um milagre que tocou milhares de vidas. Se você está passando por dificuldades agora, se perdeu a esperança, se acha que não há saída, lembre-se, Deus nunca abandona seus filhos. Ele pode estar preparando algo muito maior para a sua vida, e quando o milagre chegar você entenderá que tudo valeu a pena. A estrada da esperança não é apenas sobre caminhoneiros ajudando outros caminhoneiros. É sobre seres humanos decidindo não passar direto quando outro ser humano precisa de ajuda. É sobre escolher ser instrumento de Deus na terra. E você não precisa ter um caminhão para fazer parte disso. Pode ajudar na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho. O importante é não passar direto. O importante é estender a mão. O vídeo viralizou novamente, chegando a milhões de visualizações em poucos dias. Recebemos milhares de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação e solidariedade. Mas o comentário que mais me marcou foi de um usuário chamado o Jesus Mecânico 777. Roberto, você entendeu a missão. Continue sendo instrumento de esperança. O trabalho não para por aqui. Olhei para aquele comentário por longos minutos. Seria ele? Seria outra pessoa inspirada pela história? Não importava. O que importava era a mensagem. O trabalho não para por aqui. E realmente não para. Enquanto houver pessoas precisando de ajuda nas estradas da vida, enquanto houver famílias em dificuldade, enquanto houver corações despedaçados em busca de esperança, a estrada da esperança continuará rodando. Hoje, quando olho para o Lucas brincando no quintal de casa, quando vejo Maria realizando seus sonhos no Centro Esperança, quando recebo mensagens de pessoas que foram tocadas pelo nosso trabalho, sei que tudo fez sentido. O acidente, o desespero, o encontro misterioso, o caminhão novo, toda a jornada. Porque às vezes Deus precisa quebrar nossa vida antiga para construir uma nova muito melhor. Às vezes, Ele usa nossa dor para gerar cura em outras pessoas. Às vezes, Ele nos tira do vale da sombra da morte para nos colocar no monte da vitória. E se você chegou até o final desta história, é porque Deus também tem um propósito especial para a sua vida. Pode ser que você esteja passando pelo seu próprio vale agora. Pode ser que tenha perdido algo importante, que esteja sem esperança, que não veja saída. Mas eu quero te dizer, não desista. Não passe direto pela sua própria história. Pare, respire e acredite que o melhor ainda está por vir. Porque quando Jesus decide abençoar uma vida, não há força no mundo que possa impedir. E você que está assistindo isso agora, se esta história tocou seu coração, se você acredita que ainda há bondade neste mundo, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal e, principalmente, deixe nos comentários seu nome e o nome de seus familiares para que possamos fazer uma corrente de oração. Porque juntos somos mais fortes, juntos podemos mover montanhas, juntos podemos ser a esperança que alguém está precisando hoje. Deus abençoe cada um de vocês. E lembrem-se, não passem direto. Alguém pode estar precisando exatamente de vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima estrada.